Fala pessoal, o Internacional empatou em casa em 3-3 contra o Nacional. Pior, chegou a estar perdendo por 3-0. Com esse empate, esse jogo maluco, o Inter se complica na Libertadores. O Inter enfrentou o lanterna do grupo. O Nacional, antes desse jogo, tinha 2 derrotas, nenhum gol feito e 4 gols tomados. O Inter era o líder do grupo e, por enquanto, até ter o jogo na quinta-feira entre Bahia e Atlético Nacional, o Inter segue como o líder do grupo. Mas o Inter vinha de 3 jogos sem vencer no Brasileirão e agora não venceu um jogo em casa na Libertadores da América. Eu diria que não é um momento para terra arrasada, mas é um momento para preocupação. Existe sim uma instabilidade, existe sim uma crise técnica no Inter nesse momento, porque o Internacional mais uma vez fez um primeiro tempo muito ruim, tinha feito um primeiro tempo ruim contra o Grêmio, um primeiro tempo ruim contra o Palmeiras, um primeiro tempo ruim contra o Fortaleza. E novamente teve que buscar alternativas no segundo tempo. E muito devido a uma postura de um time que entra desligado. O Inter tomou 2 gols em 10 minutos. E olha, poderia ter tomado mais nos primeiros 20 minutos. O Inter só foi se ligar e entrar no jogo quando teve o gol anulado de Wesley, que foi bem assinalado. Ainda teve no primeiro tempo 2 lances de possível pênalti que acabaram sendo marcados o impedimento nos lances. Esses lances, um deles eu vi que realmente foi bem assinalado, o outro eu ainda não consegui ver a imagem para tirar uma conclusão. E o Inter conseguiu diminuir um pouco o prejuízo no final do primeiro tempo com o gol de pênalti do Alan Patrick, que foi bem assinalado, foi um lance parecido com o pênalti que não foi dado para o Grêmio no Clássico Grenal, e como eu tinha dito que tinha sido pênalti para o Grêmio naquela ocasião, foi bem marcado esse pênalti para o Internacional. E Inter que ainda teve chance de descontar ainda mais no primeiro tempo, porque teve uma bola na trave com o Bernabé. Mas no primeiro tempo tem vários pontos a serem tratados. O Inter com meio de campo com Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick são jogadores de idade avançada e que sentem essa sequência de jogos. O Inter tem que repensar sobre essa formatação. Tu não tira Fernando e Alan Patrick porque são os esteios no meio de campo. São quem dá uma saída de bola, os melhores jogadores do time. Então, o Bruno Henrique que vem mal é de se repensar. Daqui a pouco tirar um Bruno Henrique e botar um volante marcador, como por exemplo um Ronaldo, ou o próprio Oscar Romero, que entrou muito bem, que também faz essa função de segundo volante. Além disso, Gabriel Carvalho já mostrou que é instável. Tem jogos que vai bem, outros que ele desaparece. E nesse jogo contra o Nacional, ele desapareceu no primeiro tempo. O Bernabé, que é muito forte ofensivamente, tanto é que o mérito dele tá no segundo tempo, que ele faz gol e foi um dos esteios ofensivos para o Inter conseguir um empate e quase conseguir uma virada. Defensivamente ele está sofrendo muito. No primeiro tempo, muito foi explorado as costas do Bernabé. Tanto é que o segundo gol nasce de uma falha de marcação do Bernabé que deixa livre o atacante para cruzar na área e completar. E aliás, os 3 gols do Inter foram de falhas individuais. O Internacional, o Vitão corta errado no primeiro lance, tem o lance do Bernabé no segundo gol, e no terceiro gol, o Antony, que tinha ido mal no Clássico Grenal, que fez um gol contra, agora espalmou errado e sobrou para o Quartes fazer o terceiro gol. E realmente é preocupante. O Internacional sabíamos que ia ter dificuldades com uma sequência com os primeiros 5 jogos do Brasileirão, só jogo difícil e com o grupo da morte da Libertadores. Mas a questão não é só o desgaste, é questão de analisar algumas possíveis mudanças no time, porque tem jogadores que estão rendendo abaixo. Na segunda etapa,
O Internacional, o grande mérito foi botar o Oscar Romero, que entrou muito bem, deu uma assistência de cinema para o segundo gol do Inter, o gol do Bernabé. O Vitinho, que entrou bem, e o Inter foi pro vamos que vamos, tanto é que o Vitinho entrou até de lateral, o Inter ficou extremamente ofensivo. E pouco depois faz o terceiro gol com o Fernando de cabeça, num escanteio bem cobrado pelo Alan Patrick. Ou seja, Alan Patrick fez um gol e deu uma assistência. Mas depois o Inter cansou. O Inter teve mais uns 10 minutos de pressão e depois trocou, tirou o Bernabé e o Wesley para botar Ramon e também botar Natan. Que daí o Inter não conseguiu mais construir ofensivamente, porque os dois, o Natan e o Ramon, mostraram insuficientes na parte ofensiva. E aí eu achei um erro, poderia ter tentado ficar mais um tempinho para ver se conseguia virar e daí depois fazer essas trocas. Enfim, o Internacional ele se complica na Libertadores com esse resultado. Porque o Inter tá na liderança, tá com 5 pontos, o Bahia tem 4, o Atlético Nacional tem 3 e o Nacional tem 0. É menos pior do que a situação que estava se desenhando de uma derrota? Sim, porque com uma derrota o Nacional iria entrar no grupo, porque chegaria a 3 pontos e ainda tendo 2 jogos em casa nesse retorno desse grupo. Agora o Nacional ele depende de ganhar do Bahia fora de casa na próxima rodada para tentar fazer uma força de conseguir os pontos necessários em casa nos seus últimos jogos. Mas o Internacional agora ele vai ter que ficar de olho entre Bahia e Atlético Nacional. Se o Bahia ganhar, o Bahia passa à frente do Inter, chega a 7 pontos, o Inter fica em segundo com 5 e o Atlético Nacional com 3. Se der empate, o Internacional segue como líder com 5, o Bahia também vai ter 5 e o Atlético Nacional com 4. E se o Atlético Nacional vencer, o Atlético Nacional chega a 6, o Inter fica com 5 e o Bahia fica com 4. E com esses pontos perdidos em casa, o Inter fica na obrigação, nessa sequência que vai ter de 2 jogos fora de casa na Libertadores, de em pelo menos um deles o Inter vencer. E olha que são jogos difíceis. É o Atlético Nacional lá na Colômbia e o Nacional lá no Uruguai. Mas agora tem essa obrigação para tentar buscar a classificação fora de casa ou pelo menos chegar com condições de classificação ou até possibilidade de liderança na última rodada contra o Bahia. E o Inter, como eu falei no vídeo anterior, precisava dar uma resposta em resultado e em atuação. Não fez nenhuma das duas coisas. Então não pode postergar. Tem agora o Juventude no sábado no Brasileirão. O Inter precisa vencer, porque o Inter só tem uma vitória em 5 jogos. Então precisa vencer, porque o Inter está em 12º para voltar para a primeira página da tabela e se recuperando. Depois tem o Maracanã na Copa do Brasil em casa. E depois começa a sequência de jogos fora de casa, que tem Corinthians e Botafogo fora de casa, jogos difíceis, e tem na Libertadores Nacional e Atlético Nacional. Mas digam, o que vocês acharam dessa partida? Vocês acham que foi ponto ganho ou 2 pontos perdidos? E o que vocês acharam dessa postura do Inter no primeiro tempo? O que o Inter tem que corrigir? Deixem nos comentários. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Mas eu repito aqui, o Inter tem que ter o sinal de alerta. Não é ainda uma crise porque o Inter não foi eliminado, mas é um momento de instabilidade e que precisa ter correções.